Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então iniciando a semana 5 com conteúdo gramatical. É, Nesses slides vão aparecer a parte gramatical bem relacionada à teoria de signo, significante e significado, que é o conteúdo que está na apostila 1, que a gente está trabalhando lá na interpretação de texto. Então, vocês vão perceber que esse slide é complementar, esses slides são complementares do outro de interpretação, tá? Então, essa parte de teoria dessa semana é um pouquinho diferente. A gente não vai trabalhar tanto com a gramática, mas faz parte da língua portuguesa, ok? Vamos lá, então. Então, signo, significante e significado. São três conceitos básicos para a gente trabalhar. Cada palavra é um sinal ou um signo que representa uma coisa ou uma ideia, mas não se confunde com essa coisa ou com essa ideia. Ou seja, o signo é o que representa, tá? Não é nem a coisa nem a ideia, é a representação disso. Um exemplo bem legal que eu encontrei na internet é a questão do mapa do Brasil. Se nós observarmos esta imagem, observando só a imagem, vocês acham que é o Brasil ou representa o Brasil? Pensem um pouquinho. É o Brasil em si ou representa o Brasil essa imagem? Pensar. Pronto. Representa. É a representação do Brasil. Nesse slide vai aparecer a resposta. Não é o território brasileiro, mas representa o território brasileiro. Então, é a imagem que nós temos do território brasileiro, dividido em estados, né? E regiões. A gente consegue ver as cores das regiões, dos estados. Então, representa, é uma representação. Não é em si o Brasil, o território. O território é aquele que onde a gente mora, onde a gente caminha, né? Então, não é isso, é uma representação. E aí é que vai fazer a diferença entre o significante e o significado. Então, qual é a diferença entre o mapa e a palavra? E o que o mapa é motivado? Então, o que a gente vai pensar? O mapa, a representação, o desenho do mapa e a palavra, né? E o que o mapa é motivado? Então, quando a gente olha o desenho do mapa, a gente já lembra do Brasil. A gente já consegue fazer essa referência, por isso que é chamado de representação, né? Então, existe essa diferença e a gente vai ver qual é. O mapa é motivado porque entre ele e Brasil existe uma relação estreita. Qual é a relação? A relação de signo, que é o significante e o significado. Quando eu vejo o mapa, eu já sei que é o mapa do Brasil. E isso porque vocês aprenderam, lógico, a gente tem que aprender, a gente tem que ter uma pré-visualização, um pré-conhecimento de que é o mapa do Brasil. Se de repente, como aparecia lá na apostila, mostrasse para vocês uma letra de um alfabeto grego, romano, que a gente não conhece, que não é da nossa língua, vocês não conseguiriam fazer essa relação. Mas aqui nós conseguimos fazer a relação. E entre a palavra e a ideia que ela representa, não há motivação. Então, entre a palavra e a ideia que ela representa, não há motivação. Como assim? Há razão lógica para que o objeto diante do qual nos sentamos para comer se chame mesa? Isso significa o quê? Quando nós visualizamos essa imagem, já vem logo à nossa cabeça a palavra mesa? Já foi direcionado, já foi dado esse nome, nos dado o nome de mesa, o lugar que nós sentamos, no qual, né, o objeto diante do qual nos sentamos para comer. Então, já foi convencionado, era isso que quer dizer, mas já foi convencionado, uma convenção, é uma mesa. Então, existe a razão lógica, a mesma coisa do mapa. Quando você viu a imagem do mapa, você logo já imaginou o mapa do Brasil. Não é o Brasil,
mas é um mapa do Brasil. Aqui existe a razão, vamos ver. Poderia ter outro nome, como Chimute, e poderia ficar sendo Chimute para sempre, depois que os falantes tivessem concordado com isso e os dicionários o incluíssem. Então, quem é que convencionou que a palavra, que o objeto mesa teria o nome de mesa? Quem convencionou que o objeto computador teria o nome de computador e não o computador é a mesa e a mesa é o computador? Existe uma convenção, né? Os falantes da língua portuguesa concordaram com isso e essa palavrinha foi incluída no dicionário com esse significado. Por isso que nós precisamos ter essa noção do significante e do significado. Significante, de novo, gente, significante é a palavra em si. O significado é o que ela gera na nossa cabecinha, é a representação. O que a gente pensa quando a gente fala mesa? O que a gente pensa quando a gente vê o mapa do Brasil? Ok? Então, os ingleses não chamam esse objeto de mesa, mas de table. Isso mostra que o signo linguístico é arbitrário. Arbitrário em que sentido? É a mesma imagem, a mesma representação, é o mesmo objeto. Porém, dependendo da língua, ele vai ser dito, vai ter uma representação, vai ter um significante diferente, mas o significado é o mesmo. O signo linguístico tem duas faces inseparáveis, uma que é chamada de significante e a outra de significado. Então, a mesa, conforme a gente está falando no slide anterior, é um objeto e ele tem um significante que é o nome, mesa, na língua portuguesa, em inglês, table. E o significado que é a representação dessa mesa, é a imagem. Quando a gente pensa ou quando a gente fala mesa, nós temos a imagem desse objeto. Então, bem prático aqui, ó. O significante é o conjunto de sons que constituem o signo. Então, quando eu falo mesa, mesa é o significante, é o som, é a palavra. Já o significado é a ideia que esse som evoca na mente do falante e do ouvinte. Então, quando eu falo mesa, vem uma ideia na sua cabeça e você logo pensa no objeto. Isso é o significado. A imagem acústica, o significante, mais o conceito, que é o significado, constituem o signo linguístico. Então, o signo linguístico é a junção do significante mais o significado. Se chama signo. Significante mais significado. Não vale só para objetos, para tudo, né? Quando eu falo, vou dar outro exemplo, a palavra rede. Rede. O significante é o R-E-D-E. O significado, cada um de vocês pensou em uma rede. Pode ser a rede de descansar, a rede de pesca, a rede de vôlei, a rede de futebol, a rede da internet. Cada um de vocês deu o seu significado. E o conjunto, né, o que constitui o significante mais o significado é o signo linguístico. Essas duas partes, né, inseparáveis do signo, então são o significante e o significado. Elas devem andar juntas aqui na língua portuguesa. Aqui nesse último slide nós temos tem um vídeo, quem quiser acessar no YouTube para saber um pouquinho mais, talvez para entender um pouquinho quem não entendeu da forma que eu expliquei. Pode acessar, é um outro professor falando sobre o signo, significante e significado. Então, aqui nós temos o conceito, que é a imagem acústica, o som mais a letra, a árvore, que é a imagem da árvore, o desenho da árvore, a palavra árvore, significado é o que você vai imaginar, a árvore com galhos verdes, folhas, frutos, e o significante, que é como se escreve a palavra árvore, som mais letras. Isso aqui, o conjunto disso, forma o signo linguístico, ok? É esses três conceitos que vocês precisam entender. Signo, significante, significado. Signo é o significante mais o significado. Significado é aquilo que a gente pensa quando a gente lê
uma palavrinha quando a gente ouve uma palavrinha. E o significante é a palavra, a imagem acústica, o som dessa palavra, ok? Esse é o conteúdo da semana 5. Repito, aparece aqui na parte gramatical e aparece lá na parte de interpretação textual, tá? Tchau, tchau, se cuidem e até a próxima semana.